Eu comecei a pensar em fazer essa live sobre alimentação vegetariana e sobre reduzir o consumo de carne, porque eu recebi algumas perguntas no meu Instagram sobre esse tema. E, ao mesmo tempo, quando eu conversava informalmente com as pessoas me falavam: nossa, mas isso é muito difícil. Nossa, eu nunca vou conseguir fazer. E a ideia aqui é mostrar para vocês que dá para fazer. Se você tem um objetivo, dá para fazer. Só que a gente tem que saber como, né? Nada é impossível. Vai conseguir fazer. E aí eu trouxe a Catarina aqui, que é nutricionista, especialista nessa área, para conversar com a gente sobre isso, né, Kati? Sim, a gente tem falado bastante sobre isso, né, Leti? Assim, como as pessoas estão nesse momento de mudar, de buscar uma alimentação mais leve, e realmente surgem muitas dúvidas, né? Então, tem que ser feito de uma forma bem responsável para que essa mudança não traga nenhum prejuízo para a vida, né? Que seja sempre positivo. Com certeza. Gente, eu sei que tá todo mundo aqui em horário de almoço, né? Reservou um tempinho para assistir o nosso vídeo, a nossa transmissão. Então, só para vocês saberem, eu separei algumas perguntas que o pessoal me mandou aqui antes no Instagram, para guiar a nossa transmissão. E depois, no final, a gente vai responder as perguntas que vocês deixarem aí no chat. A nossa expectativa é de fazer uma transmissão de mais ou menos uns 30 minutos para não ocupar muito tempo de ninguém e ser bem informativo, não ser cansativo, tá bom? Esse horário Então, bem vamos lá. inspirador, né, Letícia? Todo mundo preparando o almoço e já vai se inspirando aí. Já tá com fome, já vai repensando os hábitos alimentares. Então, a Daphne me mandou aqui no Instagram a pergunta assim: que alimentos comer para substituir o consumo da carne? As pessoas que estão querendo ou virar vegetariana ou então reduzir mesmo. Ah, eu só quero comer carne 3 vezes na semana, seja por questão econômica ou por outros motivos. Então, quando a gente para de comer as carnes, né, assim, primeiramente tem que ser uma forma bem gradual, né? Eu sempre indico que sejam primeiro as carnes vermelhas, depois as brancas, sempre sentindo assim mesmo o processo de cada um. E nessa substituição é muito importante a gente incluir as leguminosas combinadas com os cereais. Então, as leguminosas são aquelas que nascem em vagens, né? Então, são os feijões, as lentilhas, grão de bico, com os cereais, que são aqueles que nascem em espigas. Então, arroz, aveia, milho, são grãos que se combinam e formam todas as proteínas, toda a proteína, né? Que são os aminoácidos essenciais. Então, a gente precisa ter esses dois grupos bem divididos em proporções também e ajustados para a pessoa, né? Porque são as principais fontes de ferro, cálcio também, proteína, né? Que é a maior questão quando a gente para. Mas esses alimentos têm que estar muito presentes. E você recomenda, por exemplo, eu quero reduzir o consumo. Eu reduzo numa refeição ou escolho um dia da semana, por exemplo, não vou comer proteína animal na janta. Ou então eu não vou comer segunda, quarta e sexta. Tem alguma forma específica para começar? Então, isso daí é muito conversado mesmo na anamnese, né? Como é que é essa dependência da pessoa com a carne, qual é o entusiasmo dela de fazer essa mudança. Porque eu já vi pessoas que de um dia para o outro pararam tudo e se adaptaram. E tem pessoas que precisam, às vezes, de, sei lá, meses, sabe? Muito aos poucos. Cada semana vai ser um alimento, cada semana vai adicionar um, porque não é só para a carne. Muitas vezes também é se adaptar ao paladar a esses outros alimentos, né, vegetais, que nem todo mundo tem hábito. Então é muito relativo mesmo, vai ter que ser conversado, ver como é que são os hábitos dessa pessoa. A Natália Araújo, Nath Araújo, mandou a pergunta assim: como variar e sair da. Então, Tá com medo de comer só folha. Não é isso, né, Kátia? não. Então, isso que é muito importante, né? Quando a gente para ter essa decisão e decide mesmo, olha, eu vou virar vegetariana, eu vou virar vegana, é muito importante que essa pessoa esteja disposta também a ir para a cozinha, né? E a gente não depender dos hábitos das pessoas que estão à nossa volta, porque isso é uma coisa individual, né? Foi uma decisão sua. Então, a gente precisa ir para a cozinha, explorar, né? Procurar receitas, se arriscar mesmo,
porque é algo muito, muito particular, sabe? Então a gente não pode ficar sempre naquela mesma, a gente vai ter que variar, a gente vai ter que ter sempre folhas verdes, outros tipos, né? Não só aquelas mais convencionais que a gente tem no mercado, mas as mais alternativas, que são as punks, né? Que a gente fala, que a gente encontra com os pequenos produtores. Então, expandir a rede, expandir, né, assim, buscar receitas Até e um e-book, né? De receitas. sim, sim. Então, agora na quarentena, né, em casa, eu juntei várias receitas, as minhas preferidas, assim, e fiz um apanhado, assim, né, de receitas vegetarianas, veganas, na verdade, que substituem aquelas convencionais. Por exemplo, estrogonofe, que é clássico de ser ou frango ou carne. Cachorro quente, que sempre tem salsicha, a gente faz com cenoura. Então, tem muitas opções, tem muito mesmo. Então, isso são estratégias dietéticas, né, que a gente fala. Então, é um estudo mesmo ali dos sabores, como a gente vai imitar aquela textura, né, do queijo, do leite. Existem várias estratégias, assim. Então, é realmente procurar, buscar e, enfim, também sempre ter um acompanhamento profissional, porque os profissionais que estão nessa área também vão ter indicações, né? Tanto, ou vão produzir o seu próprio e-book, ou vão ter outras referências para indicar. Então, tem que estar buscando, né? Isso que você me disse de substituir as receitas convencionais, que dá para comer estrogonofe, por exemplo, cachorro quente, só que sem carne, me leva à pergunta da Giovana, que falou assim: como abandonar as comidas que eu gosto, que são hambúrguer, japa? Japonês é uma dificuldade para muita gente, que o pessoal fala. É o mais difícil. Sempre assim, eu já parei tudo, mas o japonês não consigo. Então, é aquilo, né? Quando a gente está comendo carne, laticínios e produtos que têm origem animal, sempre vão ter muitos aditivos químicos que estimulam muito os nossos receptores, né, do paladar. Então, quando a gente faz essa transição para os alimentos vegetais, é um desafio, porque não estimulam tanto quanto esses produtos, né, que não são alimentos, são produtos. Então, realmente, assim, é aos poucos, mais uma vez, você precisa explorar as especiarias, né, descobrir, assim, outros óleos além do azeite. Tem muitos óleos também que fazem parte, que tem outros sabores, né? E assim, aí você vai poder estimular o seu paladar sem ser daquela forma tão química, né? Porque pensa, pra gente ter uma carne macia no prato para comer, já foi um animal enorme, de toneladas, sabe? Então, como isso tá tão fresco e macio? Claro que o vermelho não é vermelho dele, né, natural. O macio não é macio natural, são muitos produtos adicionados. E esses produtos também estimulam o nosso paladar. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência primeiro que vai ser um desafio, né, no início, porque a gente não vai estar dando esses mesmos estímulos, mas aos pouquinhos essas fibras que estão nos vegetais, eles vão limpando esses receptores da língua e a gente vai conseguindo acessar os verdadeiros sabores, né, naturais e frescos. Então, explorando mais uma vez. Trazendo também a minha experiência, gente, acho que agora o mercado está cada vez mais aberto, né, para esse grupo, porque a gente está crescendo, né? As pessoas que não consomem carne. Tem opções de japa já com cogumelo, com fruta, né? Tem opções crescendo aí. Né? Se você, é a maior tendência, sério, a maior tendência. Se você for no restaurante, sempre tem uma opção plant-based, está na moda, é uma tendência muito boa, uma moda muito boa. Se você vai no mercado de produto natural, sempre tem um hambúrguer de soja, um hambúrguer de quinoa, né? Igual você falou, no japonês tem opção de tofu, abacate, algas, né? Porque o que dá o sabor para o japonês, o diferencial do japonês, é a alga, é o arroz naquele preparo deles, o shoyu, né? O tempero, o gengibre, enfim, aquela combinação ali que dá o sabor. Então a gente consegue imitar a consistência do peixe, né? Muitas vezes. Então a gente está tendo muita opção, realmente. Se você for no rodízio, com certeza você consegue alguma coisa, assim, nem que seja um yakisoba vegano, sabe? Mas costumam ter, sim. Hoje em dia já tem, a procura tá bem alta. E você falou do tofu da soja. A Ellen perguntou: soja faz mal? Não, a soja ela não faz mal. É uma leguminosa, como a gente falou, né? Do grupo dos feijões, do grão de bico, da lentilha, nasce numa vagem. E a soja é um alimento natural, né? Normal. Mas como é feito hoje em dia em muito grande escala, já também adicionaram muitos produtos para acelerar essa produção. E
enfim, isso já ficou bem contaminado, né? Porque tem esse foco muito grande em produzir as rações dos bovinos, né? Então já perdeu bastante esse foco da alimentação humana, assim, até diria, mas como consequência disso, hoje em dia a soja ela tem uma qualidade mais baixa, né? Mas você pode procurar também soja orgânica, né? A gente pode plantar, muitas vezes, depois de 3 ciclos da soja, dizem que limpa, né? Tem alguns estudos que dizem que limpam os agrotóxicos, então dá para ter uma soja de boa qualidade, sim. Essa questão da soja aí foi o que me levou a virar vegetariana, né? Porque as pessoas têm vários motivos para virar, para reduzir o consumo de carne, seja o amor aos animais, seja questões religiosas, saúde mesmo, porque traz inúmeros benefícios para a saúde, ou meio ambiente. Para mim, essa questão da soja, assim, foi inicial, porque hoje em dia a gente vê grandes monoculturas da soja. E isso, a maior parte da soja é para alimentar o gado. E aí a gente tem uma devastação de um espaço enorme de floresta para virar essa monocultura. Então, hoje eu não consumo soja, além de não consumir os animais. Eu acho que realmente é importante isso que você falou. Quando se a pessoa for consumir soja, se preocupar para não ser um negócio cheio de agrotóxico, em escala, né? Para ser uma soja orgânica, com nutrientes, e aí sim, tudo bem. Exatamente. Existem bastante opções também. É claro que vai ser mais caro, né? Mas, enfim, por exemplo, você pode fazer um queijo que seria do tofu, você pode fazer de semente de girassol, pode fazer do próprio arroz. Existem muitas formas de você fermentar as sementes e produzir até do próprio aipim, né? Não vai ter o mesmo valor nutricional, mas nesse momento do paladar, né, do queijo, a gente consegue com com as próprias hortaliças, muitas vezes, outras sementes. Então, assim, buscar essas alternativas mesmo. A Aline falou justamente do queijo aqui com a gente. Ela falou assim: eu sou a louca do queijo dos derivados. Como substituir? Então, entra muito isso, né, que eu falei do estímulo do paladar, que vem do queijo, vem do leite, porque tem muito estímulo ali. E é assim, eu sugiro que no início você fique sem os amarelos, queijos amarelos são mais gordurosos, né, e tem mais esse peso mesmo. Fica mais com os queijos brancos, e depois fica mais ali com aquele cotagezinho, né, um ricota, e vai, nesse mesmo tempo, substituindo, fazendo receitas caseiras, temperando esses outros queijos de sementes e descobrindo realmente que é gostoso, sabe? Não precisa ser ruim. Então, a gente troca um hábito por outro, né? Fica mais fácil, assim. Mas é com o tempo também, perseverando, com certeza. E isso aí realmente é um processo. Existem vários tipos, né, de vegetarianos, veganos. Você pode começar reduzindo o consumo. Eu hoje, por exemplo, sou ovo-lacto vegetariana. Eu continuo consumindo queijo e ovo, mas não consumo nenhum tipo de carne nem peixe. E o próximo passo seria abandonar esses alimentos. Mas eu acho que é tudo. Você tem que estar preparado, né? Não pode ser assim de uma hora para outra, na pressão. Você tem que estar consciente daquilo que você está fazendo. Sim, tem que fazer sentido para você antes de tudo, né? E assim, é quando a gente começa a buscar as informações e o conhecimento, isso traz uma responsabilidade, né, do nosso consumo, do que a gente está afetando com essa alimentação. Não é simplesmente o sabor, né? O sabor, cara, a gente tem muito sabor que a gente pode explorar, né, natural. Isso é realmente uma coisa de ir buscar e estar disposto e aberto a isso. Mas quando a gente para pensar na pegada hídrica, né, que a gente fala o quanto que de água gastou no processo, quanto que isso afeta o todo, eu acho que é uma responsabilidade que quando a gente para ter esse conhecimento, é difícil, né? Não arcar com isso, assim. Então é isso, assim. É muita coisa envolvida. Vamos voltar para as perguntas. A Tainá fez uma pergunta interessante. Ela falou assim: a longo prazo, a falta de carne das suas propriedades afeta negativamente o corpo? Quais são os impactos aí na saúde do vegetarianismo? Então, a carne a longo prazo, ela vai
te trazer muitos benefícios se tiver fazendo as substituições corretas. Se você estiver adequando a leguminosa com cereal, com os verdes escuros, né? E assim, o que eu mais vejo quando isso está sendo ajustadinho é que as pessoas costumam ter muitos benefícios, principalmente em relação ao intestino, né? O intestino fica um reloginho, né? Tira esse peso da digestão, porque assim, a digestão gasta muita energia, né? Muita demanda sanguínea, atenção mesmo. Então, quando a gente sutiliza essa refeição, retirando as carnes, a gente pode ter mais energia disponível no sistema nervoso, a gente fica mais intuitivo, a gente consegue ter concentração mental, né? Então, mas isso tem que ser feito de uma forma muito cuidadosa. Porque se não estiver substituindo, se você parar de comer carne para ficar comendo refinado, para ficar comendo produtos e, enfim, massa, muito carboidrato simples, sabe? Realmente não vai ser legal, sabe? Mas tendo um estudo por trás feito, eu nunca vi ninguém que está disposto a fazer e faz direito ter algum problema sério, assim, né? A gente também tem que ter atenção às vitaminas, acompanhar exame de sangue, né, em relação à vitamina B12, porque tudo isso vai alterar ferro, ácido fólico, isso tem que ser acompanhado. Inclusive, quando eu decidi por esse estilo de vida, eu comecei a ler bastante e eu li que tem estudos, gente, que falam que a alimentação, pessoas que têm uma alimentação baseada em proteína vegetal, têm menos risco de terem problemas cardíacos, né? E outros problemas de saúde aí que são causados por essa alimentação com muita gordura saturada, né? Que está presente nos animais. E muito sódio também, né? Que a gente consegue reduzir esse sódio, desincha muito, porque o que a gente vê, né? Hipertensão. Quem não tem hipertensão hoje em dia, acima de 40, 50 anos? É uma geração que realmente não teve tanto acesso a esse conhecimento e que faz muito uso, né, também desses produtos. Então, é muito comum mesmo, assim. E realmente, a carne, ela tem muito sódio, muita gordura saturada. A gente retirando, a gente consegue ajustar muito bem isso na dieta. E os benefícios a gente vê na prática, né? No dia a dia. Experienciando para você... Nossa, tá, entendi. Então, eu vou levar isso aqui porque me faz bem. E todo o resto reverbera, assim. É muito bom. A vida fica leve, né? E você falou da B12, a gente teve uma pergunta também. Carol falou assim: se eu continuar comendo ovo e queijo, ainda há risco de ter deficiência da vitamina B12? Como é que é isso? Sim, na verdade, o risco da deficiência de vitamina B12 você tem, inclusive, se você estiver comendo carne, né? Isso também não te garante que a sua B12 vai estar no nível adequado, porque a B12 ela depende de todo um metabolismo para ser absorvido pelo corpo. Então, você tem que ter a integridade do seu estômago. Travou aqui. Não, voltou. E depois ela é absorvida em uma região específica do intestino. Então, se você não estiver bem com esses órgãos, você pode ter uma deficiência de B12 comendo carne vermelha todo dia. Inclusive, se você fizer uso de algum medicamento que seja hipoglicemiante, que a gente fala para reduzir o açúcar no sangue, como metformina, que é muito comum, também tem uma redução da absorção de B12. Então, você comer carne não é uma... Esse medicamento? Oi? Esse medicamento é usado para quem tem diabetes, né? Isso, para quem tem diabetes. Então, e não só diabetes, também quem tem microvário policístico também faz uso de metformina, enfim, algumas outras questões. Mas tem muitos outros medicamentos que influenciam, né? E então não depende só da carne, depende se você está absorvendo, depende se você toma algum medicamento que vai influenciar. Então, você comer carne não é uma garantia, você comer ovo e leite e queijo não são garantias, né? O certo é a gente estar acompanhando esse exame de sangue, independente se você é vegano, vegetariano, onívoro, né? Isso tem que ser acompanhado. Entendi. A gente recebeu também uma última pergunta aqui, última não, tem mais. Da Auristela, falou assim: eu fiquei sem comer carne durante alguns dias, mas senti enjoos. Tem relação ou não? Eu nunca ouvi falar disso, na verdade. Então, pode ter se a gente estiver tendo uma deficiência de ferro, né? Porque o ferro ele é responsável pela oxigenação do corpo. Então, pode ter uma tontura, um enjoo, pode cair a pressão,
né? Pode ter indisposição. Então, é aquilo, né? Tem que estar acompanhando. Se não estiver substituindo bem, né, os substitutos, né, que a gente comentou, das leguminosas, dos cereais, pode ter, sim, desconforto, pode ter enjoo, pode ter tontura. E uma estratégia que a gente usa também, que é bem conhecida, é a questão de fazer uso de vitamina C na refeição, porque ajuda a absorver o ferro, né? Então, sempre ele espremer um limão na salada, né, no refogado, tomar um Junto com a... shotzinho de limão. É isso? Junto com a refeição. Ou você espreme um limão, ou você toma um shotzinho de limão depois, ou come uma sobremesa com uma tangerina, come uma tangerina antes, né? É, um cítrico, porque vai ajudar. Na absorção do ferro, né? Uhum. E quanto tempo? A Bruna perguntou assim: quanto tempo em média demora para a pessoa virar vegetariana? Você até falou no início que é relativo, né? Mas não tem uma média, assim, pela sua experiência clínica? Então, um programa que eu gosto de fazer, assim, para ser gradual, é de pelo menos 3 meses, né? Para que cada mês a gente foque em um grupo, para a gente trabalhar bem as receitas alternativas, que a gente possa observar bem, porque se a gente para tudo de uma vez, fica radical, a pessoa muitas vezes não sustenta, e a gente não sabe exatamente o que pode gerar se, por exemplo, se ela tiver algum desconforto, o que causou aquilo? Foi a carne? Foi ter parado a carne? Foi ter parado o laticínio? Foi ter parado o ovo? Então, quando a gente para aos poucos, a gente consegue observar bem o efeito de cada um para ajustar, entendeu? E aí a pessoa também vai se adaptando com as alternativas, né? E assim, no mínimo os 3 meses, mas foi como a gente falou, tem gente que para tudo do nada e se adapta bem, porque ela tá muito firme no propósito dela, ela quer muito aquilo e ela consegue, porque a gente determinando a nossa mente, a gente consegue. Mas tem pessoas que levam anos, entendeu? Vai e volta, é um processo muito assim, que oscila mesmo. Então, não tem uma regra, mas eu gosto de estabelecer pelo menos uns 3 meses com o paciente, né? Acompanhando os exames. Eu demorei mais ou menos esse tempo também. Eu fui tirando aos poucos. Deixei primeiro as carnes, continuei comendo peixe, aí depois tirei peixe. Mas se bem que eu tirei todo tipo de carne junto, assim, tava decidida. Voltei decidida. Aqui a Luísa perguntou no comentário que eu vi ela perguntando, que é uma coisa muito importante, que eu acho que deve ser falado mesmo, que sobre a influência dos laticínios em alergia respiratória, né? A gente fala muito isso, a gente frisa muito isso até no Ayurveda, como que os lácteos eles aumentam o muco e a secreção do corpo. Então todas as rinite, sinusite, asma, bronquite, tudo que realmente gera muco e obstrui está muito relacionado à ingestão de laticínios, porque esses alimentos eles vão aumentar muito o muco. Então a pessoa não consegue respirar plenamente, ela não dorme muito bem. Então a gente fica assim, ó, eu não vou nem te falar para você virar vegano, vegetariano nem nada, mas vamos fazer uma experiência aí de 20 dias, um mês, sem esses alimentos. E quando eu digo 100, é 100 mesmo, não é colocar um iogurte lact-free, entendeu? Tipo assim, você corta mesmo, porque sempre vão ter alguns traços, assim. Então é importante cortar 100% e sentir e ver. Então, assim, é muito, muito batata, assim, muito certo que essas alergias, elas vão melhorar, amenizar, e todos esses efeitos também são trabalhados, assim, a pessoa fica mais plena mesmo na respiração, para dormir, disposição. Isso é importante. Isso é bem interessante mesmo. Eu já tinha ouvido falar e é engraçado como tudo está relacionado no nosso corpo, né? Como as coisas têm impacto. Sim, com certeza. Com certeza mesmo. A gente tem um comentário aqui. Silvia diz: minha filha deixou de comer carne vermelha e leite animal para parar com sinusites. Deu certo, Silvia? Deu certo? Como é que foi a experiência? Gente, ó, vamos deixar esses minutinhos finais para as perguntas. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, a hora é agora. Deixa eu ver se tem algum. É isso que eu ia falar, se alguém perguntou alguma coisa. Deixa eu passar. A Silvia falou que deu muito certo.
Deu muito certo. Que bom. Ó, Silvia, que legal ver a Silvia aqui, cara. como tem vitaminas apenas encontradas nas carnes, isso a gente falou logo no início, linda. É uma combinação, né, Kate? De... É, a gente fazer uso das leguminosas combinadas com cereais, né, os verdes escuros em proporções ajustadas para a necessidade individual de cada um. Então, e acompanhando sempre nos exames de sangue. Foi o que a gente falou, a gente tem que frisar muito a vitamina B12 e o ácido fólico. Né? A gente tem que estar muito de olho nessas principais. Cálcio também, mas aí é um mineral, né? A Luísa comentou aqui também. Depois que eu diminui a carne, prestei mais atenção nas texturas. Realmente, o nosso paladar é outro, né? Total. E o que as pessoas fazem depois que volta de uma churrascaria, né? Tem que deitar e dormir, não tem mais energia. Tem que voltar tudo ali para o estômago, para o intestino, porque é pesado. Então, se a gente alivia um pouco o nosso sistema digestório, a gente consegue ter concentração para trabalhar, a gente não precisa voltar do almoço morto de cansado, tendo que tomar um balde de café, sabe? Então, tudo isso reflete, assim, no dia a dia. Então, a textura, o paladar, com certeza também, né? Como ela falou. E a Ellen diz, é obrigatório ir a uma especialista nesse tipo de alimentação? Então, antes da Kate responder, deixa eu dar a minha experiência. Quando eu virei vegetariana, quer dizer, quando eu virei não, quando eu decidi, né? Eu me atentei, fiz uma viagem, vi essa monocultura da soja, decidi virar vegetariana. E aí eu marquei uma endócrino. Era endócrino, nem era nutri. Decidi no endócrino para ela me passar um exame de sangue para eu começar a transição. Aí peguei o caderninho do plano de saúde, olhei lá, aqui horário e marquei. Não pesquisei nada sobre a médica. Cheguei lá, a médica começou com um discurso para mim. Ah, mas Deus fez os animais pra gente comer. Você não vai fazer isso. Então, gente, tem pessoas que não concordam, não apoiam a ideologia e vão, tipo assim, ir pra trás, entendeu? Só que, tipo, eu tava realmente muito decidida a fazer isso. Eu saí da consulta indignadíssima e aí eu fui correr atrás de profissionais que me apoiassem. O que você acha? É preciso uma nutri especialista nesse tipo de alimentação? Então, antes falando assim, né? Como você falou, nem todos os profissionais são a favor, né? Porque, principalmente para calcular dieta, quando a gente coloca as carnes e os laticínios, cara, é muito fácil de fechar o cálculo, bate tudo muito fácil. E em relação à especialização, a gente não tem uma especialização ainda muito firmada, né, nessa área de vegetarianismo. Então, o que eu vejo, né, assim, sou suspeita para falar também, mas eu acho que o especialista tem que viver isso, tem que compreender as motivações para poder apoiar e passar isso para o paciente, porque eu já cansei assim de ver pessoas que chegam, olha, eu já fui em duas que 3, sei lá, que não me apoiaram, falaram que é necessário, que meu filho tem 10 anos, ele precisa de massa cinzenta, então ele precisa comer carne, essa foi a orientação do endócrino. Então, sim, a gente tem que desmistificar muita coisa, inclusive, né, nessa área mesmo, médica, na área profissional, da ciência. Então, isso eu acho que ainda é uma coisa nova que está se abrindo, né, mas assim, é fundamental que tenha, sabe? É fundamental que a pessoa tenha um apoio, pelo menos acompanhando o exame de sangue, alguém que vá dar esse suporte. Isso aí também que você falou é um ponto interessante, porque assim, nós somos adultas, né? Mas não sei se tem alguém que está nos assistindo que tem filhos e gosta da ideologia. Como é que é isso para criança? Tudo bem ter uma alimentação? Eu acho que sim, mas tudo bem ter uma alimentação vegetariana na infância? Tudo bem, tudo certo, não tem problema, é aquilo, tem que ter uma atenção redobrada, né? Porque a criança ela está num momento muito delicado de desenvolver massa, desenvolver intelecto, desenvolver tudo, né? A estrutura de todas as estruturas. Então, a gente precisa acompanhar muito bem como está o desenvolvimento neurológico. Mas quando a gente tem um exame bem regradinho e as vitaminas estão bem ajustadas, a criança também está conseguindo, né, desde o início, assim, ter esse cardápio, ter a ingestão, não tem problema. A gente só precisa realmente ter uma atenção redobrada, porque é um momento muito determinante da vida, né, a infância. Então,
Eu conheço muitas crianças, muitas, de amigos, enfim, de outras regiões que eu já viajei, que vivem desde a infância, desde que nasceram, que são vegetarianos ou veganos. Eu conheço também que ele, desde que nasceu, ele é vegetariano. A família não era, mas ele nunca aceitou carne, desde criança. É incrível. Bem legal. Então, eu tenho um casal de amigos que tem uma filha de 2 anos, que desde que ela nasceu, ela só come alimento vivo. Ela só se alimenta de semente germinada. Assim, eu acho que é incrível, a criança deve viver assim, totalmente, né, muito energizada e tudo mais. Mas eu acho que também entra muito uma questão social, uma questão que envolve, né, cultura, que tem que ser bem adaptado, tem que ser equilibrado. Senão também a criança não pode viver tão bem de saúde se ela não estiver bem inserida na sociedade, sabe? Então acho que isso tem que ser muito bem trabalhado da família, no meio que essa criança vive, no colégio, enfim, sabe, na creche. Isso tem que ser muito bem conversado para ser uma adaptação bem feita, né? Uma criação bem feita. Gente, últimas perguntas aqui para a gente encerrar. Uma dúvida sobre a soja. Eu vejo alguns pesquisadores falarem sobre alteração hormonal. Ela é existente no caso consumido todo dia ou é mito? Então, a soja, ela é como se fosse um estimulante hormonal, né? A gente faz até suplementação dos princípios para as mulheres que estão na menopausa, para fazer uma reposição, enfim. E sim, é bem interessante, mas eu acho que, assim, para ter um efeito muito significativo é mais suplementado, né? Quando a gente faz cápsulas, né, com dosagens mais altas. Assim, eventualmente, você comer um tofu ou uma saladinha de soja, sabe? Eu acho que não vai alterar tanto, não. Tem que ser diariamente algo muito mais concentrado. Tá bom. Tati, muito obrigada pela sua presença. Obrigado, pessoal, que ficou aqui até o final. Nossa audiência só aumentou. Normalmente, live diminui a audiência no final. Foi ótimo. Foi ótimo. Muito obrigada, Letícia. Beijo, bom dia para você. Beijo, bom dia, bom almoço pra gente. Bom almoço. Tchau. Beijo.